Sejam muito bem-vindos, Alessandro Sunaga, Joaquim. E aí eu digo o seguinte, ó, meus amigos, quem não gostaria de ter um amigo que você fizesse qualquer pergunta e esse amigo pudesse te responder? Não com coisas que vêm pronta da internet, mas algo que ele possa construir em cima do que ele encontra. Quem não gostaria de um amigo como esse? Esse amigo já existe e acho que é um pouco sobre isso que esses meninos vão falar. Sejam bem-vindos. Peraí, você não está deixando nem eu apresentar eles. Deixa eu falar quem eles são, porque eles não são tão meninos assim, eles têm um background bem grande, então deixa eu apresentar eles aqui. Antes, só um minutinho de novo, meninas, só vou falar o seguinte, eu não vou tirar vocês da tela, só para esclarecer uma coisa. Certificado não vai por e-mail. Certificado, chega um e-mail falando está pronto certificado e um link para você acessar e gerar o teu certificado, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, todos os momentos ao vivo, seja na íntegra e seja as partes das palestras separadinhas, estão abertas no canal da Moonshot, tá bom? Então é isso. Se alguém tem mais algum problema específico com o certificado, preencheu todos os requisitos, mas o nome está errado, preencheu todos os requisitos, todas as listas e tudo mais, e não chegou, vai mandar um e-mail para suporte@moonshot.edu, ok? Agora eu vou apresentar eles. Então, peraí. Vamos assim. O Alessandro Sunaga é mestre em ciências. Que é IAG? Conta para mim agora, pelo amor de Deus. Instituto de Astronomia e Geociências. Muito obrigada. Da USP, licenciado em Física pela Unicamp, com MBA em Gestão Financeira pela Exanc, coordenador de tecnologias educacionais do Grupo Agos e gerente do Portal Maker, coautor do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias de Educação. Sabe que livro que é esse, gente? Parênteses. Eu não tenho aqui, porque eu só tenho digital. Sabe aquele livrinho verdinho do ensino híbrido que todo mundo que fala de metodologias ativas já leu? Ele é um dos coautores. Bom, e é autor de vários cursos de formação de professores na Udemy. Será que tem a ver com a novidade? Vamos ver, né? Deixar spoiler aqui. O Joaquim Fantin, muito prazer, porque eu não conhecia ele, atuando como diretor de tecnologia, compartilhado no CTO as a Service, realiza os serviços de orientação tecnológica, gestão de tecnologia sob demanda, gestão de transformação digital e gestão estratégica de tecnologia. Foi professor universitário da Metrocamp, do grupo IBMEC, por uma década, atuando principalmente em arquitetura, organização de computadores. Essa arquitetura não é de construir prédio, tá? É a arquitetura de computadores. Meu marido é arquiteto de sistemas, por isso que eu estou falando isso, esse parênteses. Bom, e também organização de computadores, computação de alto desempenho, inteligência artificial, otimização de bancos de dados e sistemas de inteligência de negócios, tecnologias educacionais, robótica e programação, inteligência artificial e ensino superior. É só isso, Marlon. Você está vendo, né? Você está vendo que a conversa vai ser boa. E vou te avisar da surpresa, Marlon. Essa é a qualidade dos palestrantes. Essa é a qualidade dos palestrantes da Semana Pedagógica Moonshot. Meus amigos, ó, sejam muito bem-vindos. Já a nossa gratidão a vocês dois aí pela colaboração. Eu estou muito curioso para ouvi-los, viu? E aprender com vocês. Marlon, só que a gente combinou aqui, eu e o Sunaga, escondido. A gente combinou aqui escondido enquanto estava falando, que nós vamos bater papo. Então, nós vamos bater papo sobre inteligência artificial, ficamos todo mundo na tela. Tomazinho, a hora que você quiser entrar, você me avisa que eu te puxo, tá? Porque esse assunto quente, então bora aqui, todo mundo na tela. Bora lá, meninos, com vocês. Gente, boa noite, fico muito feliz, né, pelo convite. Parabéns para vocês que têm organizado a Moonshot, né? Eu fico, assim, maravilhado com tantas coisas, tantas novidades que vocês têm trazido. E o poder de vocês, né, de aglomerar tanta gente, de buscar tanta gente, né, super capacitada para participar desse projeto.
Então, primeira coisa que eu tenho que dizer, parabéns. Muito boa noite aí para o pessoal, né, que está acompanhando a gente. Fico feliz, né, de vocês estarem, né, aqui com a gente, né, nesse momento tão importante, né, tão delicado às vezes, né, para a educação, que é o uso da inteligência artificial, né, em tudo, né? Na verdade, a gente pode usar essas inteligências, diversas inteligências que têm aparecido, para quase que todos os ramos da nossa vida, né? Todas as profissões. E a gente está aqui hoje falando especificamente de uma profissão, né, que é aquela que gera todas as outras profissões, que é a educação, né? Então, eu estou aqui com o meu colega, o Joaquim, que a gente está também preparando um outro projeto junto com vocês, que também é segredo, mas que, né, se Deus quiser, esse ano sai também, né? E especificamente o Joaquim, ele está me ajudando no capítulo sobre inteligência artificial. Ixi, falei capítulo, né? Agora vocês sabem do que se trata. De inteligência artificial. E confesso a vocês que antes das minhas conversas com o Joaquim, eu não era tão inteirado, né, nessa área de inteligência artificial, né? Eu não sei programar uma inteligência artificial, não sei, né, entrar em todos os trâmites ali, né, tecnológicos, técnicos, né, digamos assim, de uma inteligência artificial. Mas o Joaquim sabe, então essa é a área dele, e por isso que a nossa, né, nossa dupla vai ser super incrível, porque a gente vai conciliar a educação com a inteligência artificial. Joaquim, você quer se apresentar também, por Sim, favor? eu gostaria. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Eu estava assistindo, né, um pouco o evento antes e eu tenho saudades da sala de aula também, né? Fui professor por 10 anos, então vai ser muito legal trocar ideias com vocês e trazer um pouquinho da tecnologia de ponta que está acontecendo no mundo hoje. Então, acho que a gente pode começar um bate-papo muito legal hoje. Maravilha. Gente, né, já faz alguns meses que eu tenho buscado, né, essa angústia. Na verdade, eu tenho tentado sanar um pouquinho essa minha angústia, que é quando sempre que aparece uma tecnologia nova, seja lá o metaverso, eu corro atrás feito louco para aprender tudo sobre o metaverso, né? É uma coisa que eu tenho, acho que, problema mesmo. E quero aplicar em tudo quanto é lugar o metaverso para ver se eu consigo, de algum modo, trazer para a área educacional, por exemplo. Aí veio a inteligência artificial. Corro atrás de tudo a respeito da inteligência artificial e começo a aprender, assim, todas as possibilidades, tentar vivenciar todas as possibilidades para a área de educação. E como é uma coisa tão nova assim, né, ainda não foi possível aplicar dentro da sala de aula e verificar como que os alunos podem interagir, porque acabou de acontecer, né? Agora, em novembro, veio o ChatGPT para dar um boom assim nas nossas vidas. Mas é lógico, antes do ChatGPT já existiam outras inteligências artificiais, né? Por exemplo, o Google, né? Você fala lá, ó, ok, Google, até tenho medo de falar, mas que meu celular começa a falar alguma coisa. O Google, né? A da Amazon também, que... Ixi, viu só? Meu celular começou a falar. A da Amazon também. Então, tem várias inteligências artificiais que a gente poderia, de algum modo, utilizar, né? Eu tenho lá no meu canal no YouTube, por exemplo, uns tutoriais de criar um chatbot mesmo, lá, né, com a inteligência da Amazon, que é o Watson. Porém, ainda, apesar de ser uma coisa super legal de você criar um chatbot, né, você precisar pensar em várias coisas, ainda não é uma coisa muito acessível para os alunos, né? Eles precisam ter uma certa maturidade para poder trabalhar com essa inteligência artificial e programá-la. Porém, o ChatGPT, ele já vem programado, né? É uma coisa que você já está lá para o seu usuário final, não é uma coisa que você vem por trás. E isso faz com que a gente precise mudar o nosso modo de interagir com a máquina,
né? Porque antes a gente simplesmente tinha uma necessidade, né, pontual e ali interagia, recebia a resposta da máquina e pronto. Porém, agora, o que acontece? Você tem que se colocar numa posição de que você está conversando com uma outra inteligência, né? Uma outra pessoa. Eu até, nesse presente que a gente vai dar para vocês hoje, né, num dos pontos dele, eu falo assim, né, que o ChatGPT ou qualquer outra dessas inteligências, na verdade, é uma inteligência a mais que nós vamos poder possuir. Olha que legal. A gente não tem aquele lá do Howard Gardner, que são as múltiplas inteligências. A inteligência artificial é mais uma agora, né? Ela é sua e você pode utilizá-la da maneira que você quiser. Porém, para você utilizar essa inteligência, você precisa se colocar numa posição, né, como é que eu poderia dizer? De alguém sênior trabalhando com alguém que está iniciando. Olha que interessante. Por exemplo, hoje mesmo, antes da gente vir para cá, eu dou aula numa faculdade agora à noite, né? Eu sentei lá com um advogado e falei assim, ó, para o advogado, imagina que você está com um estagiário e que esse estagiário, né, está ali no primeiro dia de trabalho e você tem que dar um comando para ele. O que você falaria para o seu estagiário? Aí ele falou assim, eu falaria isso e esse assado. Mas nem nada mais? Não, eu teria que falar isso também para ele. Então, agora você vai e fala tudo de uma vez, né? Ele criou uma petição, olha que interessante, uma petição completa, né, para esse advogado. Uau! Ele falou assim, caramba, e agora? O que faço da minha profissão? Então, mas o modo como você conversou, né, com essa inteligência artificial fez todo sentido, né? Se você tivesse falado assim, eu quero uma petição para fulano de tal, pronto. Ela não daria para você, né, na qualidade que foi dada, considerando todas as informações necessárias para essa petição, por exemplo, né? Então, é importante que você pense que essa inteligência, ela, na verdade, ela é alguém que está começando e que ela tem acesso a muitas e muitas informações, muito além de você. Porém, quem vai dar essa direção da resposta é você. Então, o ChatGPT, ele tem essa possibilidade. Inclusive, né, quando você cria lá um chat novo, você precisa considerar que aquele chat, porque você pode criar vários, né? Vários chats. Cada chat é sobre um assunto específico. Então, é como se você estivesse numa rede social e tivesse lá os grupos de discussão sobre vários assuntos. Quando você começa um assunto no ChatGPT, você precisa considerar que ele vai ter esse histórico da sua conversa, né? Ele vai ter mais ou menos o sentido do que falar, do que vocês estão conversando. Se você criar um outro chat, você muda, na verdade, às vezes o conteúdo, né, o tema dessa conversa. Daí você pode, né, naquela mesma conversa, continuar aquele tema. E isso foi um exemplo que eu tive com os advogados, né? Tem os exemplos também que eu tive com os professores, né? E é isso daí que me abala bastante, na verdade, né? Nesse início de ano, os professores, eles estão muito atarefados, né? Eles têm que entregar planos de aula, eles têm que entregar o planejamento do bimestre, eles têm que fazer avaliação diagnóstica, têm que fazer um monte de burocracia. Se você tivesse um estagiário, né, ali que vai começar com você esse bimestre, um estagiário de uma universidade ali do lado, o que você falaria para o seu estagiário? Vai lá e faça o planejamento do meu bimestre? Não, na verdade não. Na verdade, a gente não teria essa confiança no nosso estagiário, não? Então, pedir também para a inteligência artificial fazer o planejamento do seu bimestre
também é uma coisa que você também teria que repensar. Porém, o tema, né, e o conteúdo desse planejamento, sim, você pode falar, você pode pedir essa ajuda, né? Quando você já especifica todos os conteúdos que você vai trabalhar, por exemplo, e você pede o plano de ensino, né, o planejamento, ele vai te dar, né? O importante é que você, né, teve uma ação e essa resposta é de acordo com a sua ação. Então, você deu todas as informações necessárias para aquele plano. E a avaliação diagnóstica? Você poderia pedir assim aleatoriamente? Não. Você tem que também pedir, eu quero uma avaliação diagnóstica de matemática para alunos do 6º ano. Aí você vai dar uma olhada, poxa, o que meus alunos esses alunos do 5º ano, o que estudaram? Estudaram tais e tais assuntos. Aí você coloca lá no chat GPT, por exemplo, todos os assuntos, né? Ou melhor, detalhe, né? Cada chat pode ser um assunto diferente, que ele vai criar essas avaliações diagnósticas dentro daqueles assuntos separadamente, né? Que seria muito legal. Então, assim, tem várias possibilidades para o professor, né? Ajudar o professor a ganhar um tempo de qualidade. Porque esses serviços burocráticos, eles são realmente são muito importantes, né? Não se pode negar que esses serviços burocráticos estão ali por uma razão muito importante. Porém, o tempo necessário para desenvolvê-los de modo, né, uma qualidade boa, é muito grande, né? E isso acaba sugando um pouquinho das nossas energias, né? Um pouquinho das nossas capacidades mentais, porque você vai ficando cansado. Então, com o Chat GPT, você tem uma possibilidade de fazer esses serviços muito mais rapidamente. Não ficou legal. Vai lá, você conversa com ele, pede para ele arrumar alguma coisa e ele vai arrumar, né? Então, esse tipo de interação com a inteligência, que é, na verdade, sua agora, ela é uma habilidade de comunicação. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Que para você utilizar uma inteligência, você precisa se comunicar com ela, né, de algum modo? Ou seja, ela não é uma coisa natural, é uma coisa que aos poucos ela vai se tornando natural, né? E rapidamente os nossos alunos, quando eles começarem essas interações, né, e continuarem cada vez mais interagindo, isso vai se tornando cada vez mais natural. E aí, quando as coisas se tornam naturais, aí você abre espaço também para a criatividade, né? Você está lá brincando com Lego, né? Agora há pouquinho, né, a Roberta estava falando do Lego. Eu adoro Lego, adoro. Mas não é todo mundo que já chega e monta um robô do zero, não é verdade? É preciso você interagir com essas pecinhas várias e várias vezes para que aquilo lá vai se tornando uma coisa natural para você. E a partir daí você começa a construir coisas maravilhosas com aqueles robozinhos. Gente, eu acho que tudo na vida tinha que ser de Lego. Mas isso faz com que essa criatividade afloreça quando as coisas se tornam naturais para você. Então, acredito que quando a gente conseguir, né, colocar essas inteligências dentro da sala de aula e torná-las, né, parte do processo, né, isso vai fazer com que as nossas crianças tenham, né, tenham suas capacidades ampliadas muito mais rapidamente. Gente, falei bastante. Calma. O Joaquim. Alessandro, deixa eu fazer uma provocação aqui. Não sei se vocês prepararam isso, mas vocês vão mostrar isso na prática em algum momento durante a fala de vocês? Abrir uma tela e dizer assim, cara, né? Não sei se vocês prepararam. E aí, Marlon, eu vou falar uma coisa. Por exemplo, a Estefânia, ela perguntou assim, se tem que ter um aplicativo, como é que ela usa? Então, eu acho que é super importante, super relevante a gente mostrar aonde que está, como é que eu faço, né? Mas deixa o Joaquim falar, é só para a gente ter em mente isso que eu tô separando aqui o que o pessoal está perguntando, tá bom? Legal. Pessoal, boa noite. Eu acho que eu sou mais técnico aqui da área, né, de computação. Eu queria fazer, se vocês me permitirem, algumas considerações antes.
e talvez eu possa compartilhar. A gente não preparou, tá? Mas eu queria explicar um pouquinho, né, o que é inteligência artificial. Talvez a gente tenha chegado falando já direto, né, sobre esse assunto. Né? Inteligência artificial, eu vou dar uma definição minha, né? Os livros têm muitas definições, é aquilo que tem diferentes autores, diferentes linhas, enfim, mas a minha definição é que a inteligência artificial é a tentativa de fazer um computador pensar e sentir como um ser humano. Eu sei que tem um grau de liberdade essa definição, tá? Até porque a gente está falando de modelos matemáticos, enfim, mas o objetivo final é esse, tá bom? E quando começou essa inteligência artificial, hein? Ela começou na Grécia, certo? Muita coisa começou lá, e começou na Grécia porque ela é uma ciência multidisciplinar. E uma das bases da inteligência artificial é a lógica, né? E tem a lógica proposicional, né, que vem da Grécia, etc. Então, ela foi evoluindo bastante, e na década de 40, mais ou menos, eles começaram a estudar e entender como é que o cérebro, o neurônio funcionava, e criaram uma equação do neurônio. Então, 1940, 50, mais ou menos, tá? E aí, eles criaram as tais redes neurais artificiais, aí foi evoluindo, e o pessoal... E olha que interessante, por causa dos jogos, dos games, em 2010, mais ou menos, a gente teve um boom daquelas placas gráficas que permitiam um processamento muito grande, muito realístico, né, do videogame. E foram essas plaquinhas de videogame que evoluíram bastante, os games, que permitiram um processamento muito pesado, tá? Para IA. Vou contar um caso para vocês, eu fiz parte de um projeto, tem uns 2 anos mais ou menos. A gente sabe que um celular na palma da mão é muito capaz, né? Ele tem muita capacidade de processamento. O computador, né, que criava o cérebro artificial para aquele fim específico, pesava 50 quilos. Então, para vocês terem, imagina, hoje em dia, um computador de 50 quilos para poder preparar esse cérebro artificial, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de rede neural artificial. Enfim, então, houve essa evolução, e aí, de um tempo para cá, veio a moda dos chats, né? Dos chatbots, e mais recentemente do chat GPT. Então, a gente observou esses chats surgindo, porque antigamente, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, a gente tinha as perguntas frequentes. Então, você entrava no site dos bancos, etc. Quais as perguntas mais frequentes, né? E aí eles evoluíram, tanto as perguntas frequentes quanto a interação com os sistemas dos bancos, por exemplo, por uma conversação. Então, eu vou conversando com respostas, com perguntas pré-definidas, respostas prontas, né? E aquilo vai interagindo. E aí eles estão evoluindo agora para um outro nível, que é o nível da linguagem natural, ok? Então, eu consigo me expressar como se fosse um amigo, que vocês disseram, né? E aí eu vou interagindo com esse amigo e ele vai me respondendo as perguntas, tá? Eu não sei se ajudou, se esclareceu, se complicou, mas eu queria dar essa introdução antes da gente continuar. Ajudou demais, Joaquim. Gostei demais aí da tua definição. Legal, Marlon, obrigado. É super importante também desmistificar que é uma coisa nova, não é uma coisa nova. Mesmo as redes neurais já se falam de muito tempo. Na verdade, a gente não tinha potência computacional para ser o que é hoje, e hoje a gente tem uma potência que permite que isso esteja mais acessível, mas, na verdade, o conceito e a forma de fazer por trás, né, a parte do sistema em si já existe há muito mais tempo do que isso. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente ponderar e a gente colocar para todo mundo, né? E, assim, outra coisa que eu acho que seria interessante também a gente falar é que, como o Sunaga falou, tem algumas coisas que a gente tem nos assistentes pessoais, a gente tem algumas que eu posso perguntar, eu posso conversar, que é a linguagem de processamento natural, que ele fala a nossa língua, entre aspas, e a gente já tem algumas coisas de inteligência artificial embarcadas, por exemplo, no texto inteligente do Google, quando que ele completa a tua frase, quando você vai escrever um e-mail. Dentro do Canva, até colocaram aqui que no Canva hoje você tem a escrita mágica, no Canva você já tem um prompt para você criar imagens com inteligência artificial. Então, ela já está na nossa mão de várias maneiras. Talvez não como esse furor do chat GPT3 e também com o que aconteceu hoje, que hoje bombou, né?
assunto hoje foi tá a briga de quem que vai pôr primeiro no buscador, né? Entre Microsoft, Google e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar e muita coisa ainda para aprender, no sentido de esperar de olho, pesquisando, buscando, mas esperar para ver o que vai acontecer. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Claro. Vamos ver aqui. Apresentar, né? Compartilhar tela. Beleza. Compartilhar tela. Eu vou colocar aqui do ChatGPT, tá? Aí, talvez a Roberta possa colocar aí, ó, chat.openai.com. chat.openai.com. Esse daqui é o ChatGPT que o pessoal tanto fala, né? Depois o Marlon pode explicar melhor o que seria uma inteligência artificial generativa, que é esse o caso. Aí você senta aqui e você pensa assim, caramba, o que eu vou fazer, né? Sobre o que eu posso perguntar. Só que, veja só, isso daqui é uma coisa muito interessante, porque você pergunta, por exemplo, para um professor de química. Daí você pergunta assim, o que você perguntaria por uma pessoa que é super especialista na sua área, né? Aí a pessoa, fica perguntando, fica pensando e ela fica até um pouquinho frustrada, assim, tipo, o que eu vou perguntar para um cara que é especialista, né? O sentido daqui é assim, que você considere que aqui existe uma pessoa que pode ser especialista em qualquer área, na verdade, né? Então, ele pode ser um especialista em biologia, em física, em teatro, em música, em qualquer coisa. Esse daqui que é legal. Então, por exemplo, se você fosse... Roberta, pensa em uma pergunta. Agora eu botei você na... Ai, meu Deus. Tá, então, aí eu tenho um parênteses, eu estava fazendo mais ou menos, porque ainda ela é meio burrinha, não é? Roberta, oi. Me permita, ó, o Sunaga, ele falou assim, ó, Marlon, vai falar sobre inteligência artificial generativa. Eu estou imaginando que ele queria falar Joaquim e falou Marlon. Eu falei Marlon? Falou Marlon. O que eu pensei na hora, Sunaga? Eu falei assim, o Sunaga vai me colocar numa saia justa, mas não, eu tenho a inteligência artificial. De imediato, eu fui aqui na aba que eu estava aberta e digitei. O que é inteligência artificial generativa? Aí ela já veio e já me respondeu. Então, esse é um exemplo. Entendi, você já queria colar. Exato. Como eu não sabia a resposta, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Se ele me sensacional, perguntar mesmo... Marlon. Sunaga, se você me permite, eu preparei, assim, eu posso até enviar aqui no nosso chat interno, 3 perguntas que deixam muito claro. Assim, que legal. Perguntas simples que deixam claro, né? Você quer compartilhar, então, você? Pode ser, né? Acho que... Deixa eu entrar também aqui. Compartilhar. A gente já compartilhou o link aí no chat, vou compartilhar mais algumas vezes aí. Essa é uma provocação, vocês podem testar isso. Obviamente, a gente gostaria que você tivesse a energia e a atenção aqui na tela, para que você possa aprender aí com o Sunaga, com o Joaquim. E aí, salve esse link para depois da live do ao vivo, você comece a usufruir. Eu tenho a impressão que você vai se apaixonar por isso. Né? É um assunto muito interessante, né? Eu fiz 3 perguntas, e as 3 perguntas ilustram bem. Então, a primeira, explique para um profissional de educação física, num parágrafo, o que é o músculo bíceps. Né? O que é o nosso músculo aqui. Vou colocar, não sei se vocês estão vendo, pessoal. Posso... Vocês estão vendo minha tela? Desculpa. Sim. Então, ele vai responder. Então, é composto por 2 porções... Bíceps braquial curto e braquial longo é responsável por dobrar o cotovelo
e auxiliar na rotação antebraçal do antebraço. Ficou até engraçado. Ele é frequentemente trabalhado em exercícios de musculação e assim vai. Então, eu pedi um parágrafo para a gente não ter muito texto. E aí, bom, é bem técnico, né, para quem é da área, vocês concordam comigo, né? Sim. E eu quis fazer essa pergunta, explique para uma criança, num parágrafo, o que é o músculo bíceps. Então, vamos lá ver o que ele vai explicar. Então, eu estou fazendo o quê, pessoal? Eu estou mudando o público-alvo, né? Estou reposicionando aqui. O que ele fala? O músculo bíceps é um músculo importante que fica na parte de cima do braço. Ele ajuda a fazer o braço dobrar, como quando você levanta uma caixa pesada ou quando faz um músculo. É como se fosse um super-herói dentro do seu braço, que te ajuda a fazer coisas legais. Quando você brinca ou pratica esportes, o músculo bíceps fica mais forte, e isso é ótimo para a sua saúde. Por isso, é importante cuidar bem dele. Então, aqui a gente vê a diferença, né? E eu fiz uma última provocação, se vocês permitem. Vai lá. Eu pedi para fazer um poema de Shakespeare sobre o músculo bíceps, tá? Faça um poema de Shakespeare sobre o músculo bíceps. No braço existe um músculo forte e fiel, que serve ao homem com graça e poder, que quando chamado responde sem recusa, elevando pesos com facilidade. E assim ele cria o poema que ele acha que é parecido com Shakespeare. Aqui. Então eu quis mostrar esse exemplo para como ele reposiciona uma mesma descrição, né, para um público especialista, para uma criança, e mudando o discurso aí para uma poesia. Maravilha, Joaquim. Gostei demais quando você fala explique para uma criança, que aí a explicação vem extremamente simples, né? Você podia aproveitar que o Sunaga comentou o seguinte, aí do lado esquerdo, você está abrindo uma série de conversações, né? O Sunaga comentou o seguinte, toda vez que você for mudar de tema, seria legal que você mudasse de chat, para que a inteligência ela possa aprender. Se quiser comentar um pouquinho sobre isso, acho que é bem interessante para os professores terem essa... Eu queria também só dizer que ela tem um reforço aqui, né? Ela tem a possibilidade da gente dar um reforço, né? Então eu posso dizer se eu gostei, se eu não gostei, né? É um feedback. Então aqui eu aprovei, vamos dizer assim, ela não vai ter nenhuma observação. Pessoal, tem pessoa, existe uma equipe lá da empresa que fica observando em caso de qualquer problema, tá? Porque essas inteligências artificiais têm alguns problemas. Também eu posso entrar em detalhes mais para frente. Você está propondo que eu abra um novo chat, é isso? Aqui o Sunaga comentou que se você for aprofundando numa mesma conversação, a inteligência ela vai aprendendo com essa conversa. Agora, se numa mesma conversa você ficar trocando de assuntos, a resposta não vai ser tão eficiente como se eu estivesse aprofundando num mesmo, né? Isso, exatamente. Vocês podem ver que eu fiz muitas pesquisas aqui, né, anteriores, para testar o limite. Eu ouvi dizer que eles não tinham informação sobre o Ronaldinho Gaúcho, eu pesquisei, né? Eu pedi também para ele fazer um programa. Ele tem ele programa também, tá, pessoal? Ele faz programas de computadores. Isso que o Sunaga comentou tem a ver com o contexto, né? Se eu abro uma thread, que a gente chama em computação, e eu vou alimentando essa conversa naquele contexto, ele vai entendendo o caminho que eu quero seguir. E ele leva em consideração essas conversas anteriores, né? Então, se é um novo usuário que abre... Deixa eu tirar esse programa aqui, né? Vamos voltar para o bíceps. Se é um novo usuário que começa essa mesma pergunta, se ele não tem o histórico, ou se o histórico de conversação é diferente, a resposta é diferente. Então, eu estou lendo aqui, na verdade, essas respostas já são diferentes das que... Eu fiz essa mesma pergunta há um tempo atrás, eu tenho respostas diferentes já, por causa dessa condução. Então, ele vai evoluindo o discurso, ele vai aprendendo e ele vai se alimentando, tanto de todas as informações que estão na internet, quanto dessa interação com os usuários. Tá? Joaquim, outra coisa. Bom, estão perguntando aqui se sempre aparece em inglês, que idioma que ele fala, né? E daí eu queria puxar um exemplo que talvez esteja no dia a dia de todo mundo, que também funciona da mesma maneira, que ele vai aprendendo com o feedback que a gente vai dando para ele com aquela classificação que você mostrou, que é o Google Tradutor. O Google Tradutor, quando saiu, era tosco. Ele era tosco.
Só que ele foi aprendendo com qual é a tradução que você ficou. Se você vê hoje, eu, por exemplo, moro no México, né? Então, eu uso bastante o Google. Agora nem tanto, mas quando eu cheguei, eu usava muito o Google Tradutor para saber muita coisa. E ele nunca te dá uma alternativa só. Se você clicar em cima da tradução, ele vai te dar alternativas. À medida que você vai escolhendo qual é a melhor, você vai ajudando essa máquina a aprender. A mesma coisa, o Google Fotos. O Google Fotos, quem sobe as fotos para a nuvem, um dia você entra lá e fala assim, eu quero ver pôr do sol. O que aconteceu? Ele tem uma base de dados do mundo inteiro que subiu suas fotos no Google e daí ele aprendeu o que é o pôr do sol. E isso extrapolou para o Google Lens, que hoje eu aponto para o sol e ele acha imagens igual o sol ou aquela planta, ele já identifica, ele já puxa coisas que estão na internet. Então, assim, são coisas que a gente acha que a gente está assustado, meu Deus do céu. Não, elas já estão, gente. Elas já estão. Assim, eu acho que só para... Roberta, deixa eu aproveitar aqui, ó. A Maria Neuza está dizendo o seguinte, faltam muitos subsídios para chegarmos a uma educação dessa qualidade. Acho que a reflexão que eu queria ouvir dos dois, se me permite, seria o seguinte, será que a gente vai conseguir travar isso para que os nossos alunos não tenham acesso? A impressão que eu tenho é que não. Ou seja, dá até para entender essa espécie de angústia, né? Do educador, dizer assim, meu Deus, e o que eu faço agora? Uma coisa é fato, os nossos alunos que são nativos digitais, eles são os primeiros a estarem sabendo disso aí. E eles vão estar usando no dia a dia. Então, como nós, educadores, conseguimos enfrentar um cenário como esse? Onde a gente vai estar pedindo para o aluno escrever um artigo, ele vai numa plataforma como essa e o artigo está pronto. E é isso, Naga. Então, na verdade, é realmente isso. O artigo está pronto, né? Então, porém, para que esse artigo esteja pronto, né, ele tem que fazer algumas interações. E essas interações, se forem mais interações de qualidade, você vai chegar a um arquivo, a um produto final de qualidade, né? Então, é importante que a gente coloque os nossos alunos, exponha os nossos alunos nessas situações onde você tenha que usar a criticidade nas coisas, né? O porquê das coisas, por que aquilo lá foi escrito daquele modo. Por exemplo, o Joaquim ele pediu para escrever, né, um poema pensando no Shakespeare. E qual que era a palavra lá, Joaquim? É bíceps. Bíceps. Agora, imagina assim, se ele, no mesmo chat, vai lá e pede assim, reescreva o poema acima, né, no estilo de Manuel Bandeira. E ele vai reescrever o mesmo poema, só que pensando no Manuel Bandeira, né? Como que Manuel Bandeira falaria? Daí você pensa assim, puxa, mas como é que essa inteligência conhece Manuel Bandeira? Bem, tem muitos e muitos poemas por aí que ele analisou e chegou a alguma ideia do estilo do Manuel Bandeira. Então, por exemplo, você poderia, para que você pudesse desenvolver essa criticidade nos seus alunos, por exemplo, você poderia apresentar os dois poemas, né, mostrar que eles foram produzidos por inteligência artificial, e aí você fazer uma análise crítica. Por que esse poema do Shakespeare é assim? Por que esse poema do Manuel Bandeira é assado? E aí, essa análise crítica, você pode, né, desenvolver as competências e habilidades que você está buscando dos seus alunos para que eles possam interagir com essas inteligências da melhor maneira possível. Então, a ideia aqui é que a gente não proíba, mas que a gente busque modos críticos de interação com essas inteligências, né? Para que a nossa própria inteligência nesse processo também seja desenvolvida. Porque o nosso modo de pensar quando a gente chega lá, quando a gente vai interagir, ele vai ter que se modificar, né? Para que a gente possa ter
chegar a um resultado final que seja relevante ou que seja, né, no sentido que nós como professores gostaríamos que ele chegasse. Eu tenho Quer fazer um comentário, acabei atravessando o Joaquim, né? Tinha uma pergunta sobre o idioma, né, Joaquim? Sim. Eu interajo com ele em português, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Ele fala espanhol, alemão, português, o que você quiser. Sobre isso que o Sunaga falou, é quase impossível para um professor detectar que o texto foi produzido pelo ChatGPT. Então, se o aluno tiver acesso à tecnologia, ele vai produzir algo inovador e o professor não tem como olhar e falar, foi produzido, né? Porque antes, quando a gente tinha só o Google, o que acontecia? Os alunos copiavam trechos, a gente sabe disso, né? Faziam trabalhos copiando, e a gente tinha aquelas ferramentas que iam vasculhando e procurando por frases e pedaços, que é para dizer, né, se houve ou não uma cópia, tá? Com o ChatGPT isso não é possível, porque ele vai gerar sempre algo diferente, criativo, novo, vamos dizer assim. Então, na mesma linha do Sunaga, eu acredito que uma atividade que poderia ser colocada em sala de aula simplesmente pedir para que o aluno gere um texto pelo ChatGPT e aponte maneiras de melhorar esse texto, né? Ou aponte condições gramaticais ou interpretação, ou seja, ele parte já do texto gerado. Então, a gente não pede, né, para ele gerar um texto nesse contexto, tá bom? E seria uma maneira de você evitar com que ele gere na casa dele, copie e cole, tudo bem? Joaquim, só queria complementar uma coisa sobre a provocação do Marlon. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que dentro de não muito tempo atrás, era proibido e era impensável a gente ter o computador na sala de aula, assim como era impensável a gente ter o celular na sala de aula. E hoje a gente sabe, se a gente tiver intencionalidade pedagógica, a gente souber usar, a gente pode ter benefícios. Lógico, tudo com seu balanço, tudo com hora sim, hora não, mas é possível a gente usar. Eu acho que numa ferramenta como o ChatGPT, que a gente faz as perguntas e ele vem e entrega um monte de coisa, vai fazer o professor repensar nas atividades que ele propõe para os alunos. Vou dar o exemplo do meu filho. Saiu o ChatGPT, ele é o nerd da casa, né? Com o pai, com a mãe, é o nerd da casa. O professor falou, faça um glossário com a definição dessas 20 palavras. O que ele fez? Ele escreveu 30 segundos, ele tinha um glossário ali. Agora, olha só, por que eu vou pedir para uma criança fazer um glossário de definição de 20 palavras? Entendeu? O que você quer? Que a criança decore ou que ela escreva 50 vezes para ela decorar? O que você quer com isso, entendeu? Então, a gente tem que pensar em tarefas que tornam o aluno pensante. Primeira coisa. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E assim, então, eu acho que vai chegar, né? Nossos alunos que nem falaram aí que aprendeu com o filho de 14 anos, meu filho também tem 14, e assim, vai chegar na mão deles, eles vão acessar. E a outra coisa que a gente tem que ter um cuidado enorme por mais que o texto seja autoral, cadê as fontes? Aonde ele foi buscar? Da onde que ele tem essa base de conhecimento? Né? E aqui já vai ficar o convite para amanhã. Amanhã a gente tem Mariana Ox, do Educamídia, falando sobre educação midiática, que nesse momento se faz ainda mais necessária. Porque, ok, foi o ChatGPT que falou, ele busca numa base que está disponível no digital, a gente sabe que ele tem a base de 2021 para trás, nem está atualizada, e além disso, ele não te traz as referências, parece que agora ele está aprendendo que ele tem que trazer uma ou outra referência, mas muito do que ele traz, ele pode trazer o que tem de bom e o que tem de ruim na internet, o que tem de... com vieses diferentes, com preconceitos diferentes. Então, eu acho que é outra coisa para a gente conversar também, que é bem importante. Roberto, aqui, o Reis está dizendo o seguinte, ó, confere aí, Joaquim.
o OpenAI criou um outro aplicativo para descobrir se os textos estão sendo escritos pelo ChatGPT. Me parece que está em fase de teste, ele escreveu Isso, depois, eu preciso né? comentar sobre isso, sobre esse assunto aqui. O que acontece? Eu trabalho como estrategista de tecnologia. Eu vejo o que está acontecendo agora e eu tenho que tentar prever o futuro, em tendências. Tudo bem, imagine que a OpenAI crie isso, de fato. Nós teremos, em breve, muitos ChatGPTs de muitas empresas, né? E a IA generativa cada vez mais fácil de ser criada. Então vai ter uma explosão de IAs e vai ficar inviável esse tipo de conferência, tá? Então ela mesma consegue dizer no caso dela se é ou não. Mas, enfim, só para fazer um comentário, tá, Marlon? Porque a gente tem que mudar mesmo. Eu vi um comentário depois de um professor, né, acredito, ele falou, a gente tem que mudar a forma de avaliar o aluno, né? Então a gente tem que mudar mesmo diante desse cenário, tá? Levando em consideração tudo isso que está acontecendo. Perfeito. Trazer o Paulo Tomazinho aqui para a conversa. E falando e falando em outras plataformas, Google anunciou o Bard de ontem para hoje, ia ter um lançamento ao vivo, cancelaram. Daí a Microsoft já anunciou que você pode se cadastrar para ter o ChatGPT no Bing, que é o buscador deles, e agora tá briga de cachorro grande, né? Roberto. Bem, Roberto, vai ter nos próximos, como o Joaquim falou, né, olhando para o futuro, né, você olha sinais fracos presentes e começa a imaginar como vai ser o futuro, né? Então é uma coisa, você olha para o futuro e imagina o que vai acontecer dali para lá. E isso aí você está falando com as maiores empresas do mundo, ou seja, é a Amazon, que você tem hoje, uma das melhores inteligências artificiais é justamente, né, Alexa e toda o framework Alexa. Você vem com a OpenAI justamente correndo por fora e colocando, para ficar muito claro, o ChatGPT que está publicado ali é uma demo, é uma demonstração. Ou seja, o que interessa ali para eles é a API GPT-3, que aí sim você consegue construir muitas inteligências artificiais. Ou seja, a ideia ali é para você mostrar, dar um gostinho de como está sendo esse mundo ali. O que vem agora com o Google e que vem agora, né, depois a Microsoft com a parceria estratégica com o OpenAI, porque a Microsoft tem Azure e toda a infraestrutura do OpenAI, aí ele roda dentro da Microsoft. E essa joint estratégica vai vir agora dentro do Bing. Ou seja, o navegador da Microsoft, que nunca foi muito acessado, principalmente no Brasil, claro, 1%, 2%, todo mundo usa Google, né, para poder fazer pesquisa na internet, agora vem com um baita motor de busca mediado por AI generativa. Então, esse mundo, a gente está arranhando os perfis. E são tecnologias exponenciais. O que significa na prática? Significa que a cada dia, a cada período de tempo, semanas, meses, ela melhora de forma exponencial. E, obviamente, quando a gente olha para custos, hoje o ChatGPT ele é de graça, né? Para você entrar no chat.openai.com. Só que o que acontece? Tenta entrar aí. A maioria das vezes vai estar baleado, ou seja, ele vai estar fora do ar. Porque é o mundo inteiro entrando ali, né? Mas, óbvio, quando você começa agora a entrar para a parte comercial, se não me engano, custa 18 dólares para cada 100 mil prompts, ou seja, para cada 100 mil, 500 mil palavras, mais ou menos, 580 mil palavras. Então, aí começa um jogo de uma briga de cachorro grande. Onde isso interfere em educação, que eu acho que é a grande motivação que nós estamos aqui, né, Joaquim e Sunaga, falando. Não tem como voltar atrás. Ponto. Eu lembro na década de 80, década de 90, eu morava numa cidade do interior, numa cidade do interior do Paraná, próximo do Paraguai. E lá você tinha uma corrida naquela época, estou falando 82, 83, era bem criança, mas eu lembro do meu pai e conversar com os professores, professor de história, mas conversar com o professor de matemática da faculdade, onde eles queriam proibir a calculadora na escola, na faculdade. Não tem jeito, você entende? Onde a calculadora está hoje? A calculadora está hoje disponível em qualquer celular, porque a discussão na época era esses alunos não vão aprender a fazer conta matemática. Talvez até foi um pouco de... pode ter essa previsão pode ter acontecido, mas não foi por causa da calculadora, você entende? E quando a gente olha, trazendo o que já foi falado aqui, quando a gente olha lá no começo, tradutor, como o Roberto falou, era horrível, né? Mas de certa forma, essa inteligência artificial nos auxiliando, a inteligência artificial como ferramenta tecnológica, a tecnologia como acelerador de processo. Voltando um pouco ainda, quem lembra do início de Word, né? Quando começou a correção ortográfica, a minha
mãe, como professora de português, como gramática, né? Fala assim, meu Deus, isso aqui é um absurdo, olha só o que está fazendo, né? Vai acabar o emprego de corretor ninguém mais vai aprender a escrever, porque ninguém mais... Agora, então, entenda isso, não tem como lutar contra. A tecnologia, ela chega, ela começa pelas beiradas e ela vai chegar com todo mundo. Então, eu e você, professor, né, nós estamos discutindo isso, como que eu posso utilizar isso de forma mais estratégica, né? Olhar isso de uma forma estratégica, olhar isso para quem tem condições, claro, porque nem toda escola tem condições, não tem internet, não tem computador, não tem, né? Mas olhar para aquela escola que tem condições, que tem enfim, infraestrutura para isso, como que eu posso inserir isso na minha aula? Uma forma muito simples de olhar isso é você pensar, passa uma atividade, né? Passa uma atividade, em grupo, os alunos fazem, eu faço individual, os alunos fazem agora em grupo, humanos, e agora pede o GPT como sendo um outro integrante desse grupo. E essa discussão é o que vai sobrar. Se for pensar, é a mesma base, é instrução, aula, interatividade, fazer e fazer em grupo. O que entra agora aqui na troca, entra uma inteligência artificial que também alimenta isso com uma nova informação para que possa ser discutido no grupo. A ideia é que você vai ter que sintetizar isso, vai ter que traduzir isso, discutir isso, analisar isso, né? Como se fosse, entre aspas, um colega inteligente que está opinando ali, e a gente vai ter que comparar se as nossas discussões enquanto colegas, enquanto alunos, ela chegou, ou o que foi diferente, ou o que foi mais superficial, ou que a nossa discussão enquanto humanos, até por ter sensibilidade, discutimos que a inteligência artificial não discutiu. Então, veja, é possível integrar isso. E, claro, como ferramenta para o professor, ela é fantástica. Planos de aula, construção de quiz para poder fazer diagnóstico, jogos que você pode pedir para ele construir um quiz, onde ele só revela a próxima pergunta, se ele acertar, e se ele errar, você pede feedback da resposta. Esse é um outro campo da educação que vai chamar engenharia de prompt. A engenharia de prompt é o comando que você escreve lá, como colocou lá do BISPES. A grande próximo passo não é discutir a tecnologia, é discutir como que eu posso, né, conversar com essa tecnologia. E essa é uma grande área chamada de engenharia de prompt. Ou seja, quais são os melhores comandos e para qual intencionalidade, por isso, para que eu possa ter os melhores resultados do ChatGPT, da BART, qualquer outra tecnologia que vier a estar à nossa disposição. Mas eu acho que a discussão do Joaquim, a discussão do Sunaga aqui, foi fantástica para poder mostrar, conceituar a inteligência artificial, né? Mostrar isso para que é um mundo que não tem volta. Então, claro, cada um vai no seu ritmo, mas ele não tem volta. E o nosso trabalho vai ser como encaixar isso de uma forma didática, como dar utilidade ou dar propósito pedagógico para o uso da tecnologia em sala de aula, com os alunos, ou fora da sala de aula, apoiando o trabalho do professor. Parabéns demais, Joaquim, parabéns demais, Sunaga. Depois olha o chat, vocês vão ficar maravilhados com tantos elogios que tem no chat, e principalmente a questão ali e tem perguntas também que a Roberta está curando aqui, fantástico. Tomazinho, não só queria complementar o que você falou, na verdade também a gente vai ter o papel de formar bons fazedores de perguntas, bons perguntadores, porque isso vai ser fundamental para os nossos alunos. E daí, aqui eu peguei uma provocação do Demuner, que falou assim, por exemplo, quando vocês falaram de construir o texto, né? Dele criar o texto. E se a gente inverter? A gente tem o texto e o aluno tem que fazer as perguntas. Então, eu achei super inteligente a colocação deles. Assim, tem várias perguntas, né? Que a gente já falou aqui se era gratuito ou não. Como é que vai ser a questão da cola? Eu acho que a gente já discutiu aqui bastante. Daí a Sandra perguntou isso que o Tomazinho acabou de falar, que ele pode apoiar muito o professor no dia a dia, né? E eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia tem essas duas vertentes, né? Ele tem o apoio do professor no seu dia a dia e tem aquela interação com o aluno e na sala de aula em si, né? Que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Não sei se tem mais perguntas. Sandra, como toda tecnologia, é fuçar, é entrar lá e tentar. Se você colocar assim, escreva um plano de aula sobre Revolução Francesa, você perceber que vai ficar ruim. Agora, se você escrever assim, escreva um plano de aula para Revolução Francesa, para alunos do 9º ano, olha só, para alunos do 9º ano, já sabe a idade, já sabe qual que é o tema. Para alunos do 9º ano, contendo ementa,
contendo objetivos, contendo conteúdos, contendo atividades, avaliação e referências bibliográficas em português do Brasil, você vê que maravilha de plano de ensino, plano de aula ele cria ali. Então, ou seja, essa é a engenharia de prompt. É o que perguntar e o como e qual a sequência de perguntar para a inteligência artificial. É isso que a gente vai ter que começar a aprender, é isso que a gente vai começar a discutir, é isso que a gente vai ter que começar a aperfeiçoar, sabe? E como faz isso? Por enquanto, ninguém tem a receita. Ninguém tem receita. O que você vai fazer de melhor é entrar lá e vai justamente pede, vê o resultado. Pede o resultado. Fica tranquilo. Um bom exercício é fazer de madrugada. Madrugada ele funciona melhor, porque tem menos gente usando ao mesmo tempo. E aí você usa lá durante 1 hora seguida, ele fala, você já fez pergunta demais por 1 hora. Dê um tempo e volte depois, entendeu? Então, ou seja, é essa exaustão que faz isso. E claro, se você for mais técnico, você entrar em OpenAI, tem lá toda a parte de documentação, e aí você procura lá API GPT-3, aí você vai se deliciar, porque daí é toda a documentação, né, para poder falar profundo, para a gente poder aprofundar aí o uso da tecnologia, dessa específica. Vai vir outras, tá? Então, o que eu quero que você entenda é, não importa a tecnologia fim, importa o que a gente vai fazer com ela, importa qual é o objetivo, qual é o propósito pedagógico desse uso. Paulo Tomazinho, só para colaborar com o que você acabou de falar, né? Não adianta. Esse é um caminho sem volta. Tá aí, todos nós, educadores, vamos enfrentar isso já nesse ano de 2023. Talvez a grande colaboração aqui do Sunaga e do Joaquim, pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte. Ela tá aí. O que a gente faz com isso? Eu tô assustado? Talvez o passo seria entra e testa, brinque, sem a preocupação de querer aprender demais. Começa brincando, começa testando. Você vai ver que você pode muito com ela. A hora que você se sentir confortável, começa a praticar. Traz isso para o ambiente educacional, se for o caso da tua realidade. Vai testando junto com seus alunos. E, com o tempo, você vai tirar o melhor proveito desse tipo de tecnologia. A gente sabe, estou acompanhando aqui no chat, que existem realidades e realidades no Brasil, existem escolas rurais, onde tem dificuldade em acesso à tecnologia. A gente está falando como um todo aqui, pensando no Brasil como um todo. Então, a provocação maior, acho que é isso, né, Sunaga? É pedir para que os professores abram e comecem a experimentar. E aí vejam essas possibilidades. E o Sunaga vai dar um presentinho para o pessoal ter um start, não sair do zero, não é, Sunaga? Sim. Eu vi que o pessoal está perguntando aí, como faz plano de aula? O Paulo deu uma ajuda ali, né? Mas a gente preparou um presentinho para ensinar vocês, né? Tudo certinho, com muitos exemplos, né, práticos ali, para que vão ajudar a gente no dia a dia. Então, bora para esse presente. Como é que faz, Roberta, para chegar nesse presente? Peraí, que eu estou mostrando o link, pelo amor de Deus. Ó. Deixa eu até vir para a tela cheia aqui para mim, ó. Deixa eu olhar no olho. Ó, se você assistiu essa palestra, se você está assustado com a inteligência artificial, ó, fique tranquilo que o Sunaga e o Joaquim vão te ajudar. O presente é incrível que eles estão trazendo para você, que ficou até esse horário junto conosco. É isso. Agora, Roberta, é contigo. E é só para vocês, porque tem data de validade, não é isso, Sunaga? Sunaga fez com data de validade e o negócio é o seguinte: quem entrar lá até a meia-noite de hoje, depois não adianta vocês chorarem, espernearem, brigarem, a gente avisou que tinha presente, a gente deu spoiler na live. Olha só, quem entrar agora nesse link, tá? Até a meia-noite, tem um curso que o Sunaga fresquinho, ele acabou de pôr na Udemy. Não vou mentir, tô aqui, já tô na metade do curso, tá aberto aqui, já tô aqui na metade da sessão 2, são 4 sessões. Eu estava maratonando aqui à tarde entre uma coisa e outra, tá? Então, o que acontece? Quem entrar nesse link agora tem 100% de desconto nesse curso do Sunaga, que ele deixou de presente. Eu vou deixar dentro também, ó, tem o link aqui, e eu vou deixar dentro do Geniário do ao vivo,
mas só vai poder entrar até a meia-noite de hoje. Fora isso, já era. Colocar no chat de novo, bora lá. Já está no chat, né? Vamos só reprisar. Ó, qual é o presente do Joaquim do Sunaga? Esse é um curso de como você pode aprender com a inteligência artificial e usufruir da melhor forma possível. É um curso super fresquinho, faz pouco tempo que o Sunaga acabou de lançar e ele está dando de presente. 100% gratuito. Vou repetir. 100% gratuito para você que está aqui nos acompanhando. Então, gratidão a você, Sunaga. O Joaquim caiu, não voltou, então gratidão ao Joaquim. Nós vamos compartilhar aí mais algumas vezes no chat. Aproveite, não é que você precisa acompanhar até a meia-noite, você precisa se inscrever até a meia-noite para que você ganhe a cortesia do 100%. É isso, né, Sunaga? Josilda, não precisa de senha, você precisa criar uma conta na Udemy para você ser aluno, tá? Então, esse presentaço do Sunaga aqui até a meia-noite. Então, se você está assistindo essa live depois de meia-noite do dia 7 de fevereiro, já era. Tá? Só para deixar bem claro para ninguém ficar perguntando: cadê, né? Tá bom? O Joaquim caiu, mas diz que caiu no bairro inteiro a internet dele. Tá? Mas ele vai tentar por celular também. Sunaga, gratidão aí, meu amigo. Palavras finais. Opa, Joaquim chegou. Joaquim chegou. Que beleza. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Aqui, às vezes acaba a energia na cidade. É assim. Da onde que você está falando, Joaquim? Eu estou falando de Assis, estado de São Paulo. Opa! Maravilha. Acabamos de falar aí do presente de vocês aí, que é o curso. Então, compartilhamos já com todos. E agora, entrando na reta final, já estouramos o nosso tempo. Queria uma palavrinha final aí, sua, Sunaga, sua, Joaquim. Novamente, gratidão aí pelo presente que você está dando. Se vocês estão dando aí para milhares de educadores, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Ó, esse presente, na verdade, tem segundas intenções. Ó, a Roberta não chegou lá ainda, mas lá na última atividade é para você colocar lá uma estratégia de uso da inteligência artificial na sala de aula, né? Eu queria que vocês pensassem nisso, não fosse usar a inteligência artificial para gerar para você, porque isso qualquer um faz. Mas eu queria que você, professor, na sua realidade, isso você precisa me explicar também, né? Qual que é a sua realidade? Você, né, eu vi ali alguém comentando, puxa, aí a comunidade rural, como que faria, né? Então, pensa na sua realidade e como você poderia, né, desenvolver nos seus alunos essas competências e habilidades necessárias para usar essas tecnologias para aprender mais e melhor, de maneira mais eficiente, sabe? Eu achei muito legal, assim, essa estratégia de, por exemplo, colocar um texto e perguntar, quais seriam as palavras que gerariam, ou a pergunta que geraria esse texto, as interações necessárias para esse texto. Isso daí foi uma ideia muito legal. Mas existem, e fosse para usar em biologia, em geografia, em ciências, qual é o seu pensamento? O que te daria, assim, qual foi a sua inspiração em usar essa ferramenta? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse curso eu quero, né, enriquecê-lo ainda. Ele está muito no comecinho, é a primeira versão do curso. Depois, eu tendo essas informações de vocês, eu posso gerar outras aulas e assim esse curso vai ficar cada vez melhor, tá? Essa que é a minha, né, real intenção aí, além de ajudar vocês, lógico. Então, façam como eu fiz. Eu comecei a assistir hoje. Primeira coisa, vocês vão ali e vocês seguem os dois no Insta. Pronto. Já coloquei aqui. Segunda coisa, começou a fazer um curso. O curso está lá, o Sunaga, dando as aulinhas dele, falando as coisas. Tem um feedback para dar? Manda um direct para o Sunaga e a gente vai encher ele de direct agora. Tá? Eu fiz isso com ele hoje. Comecei a ver aqui, já falei, Sunaga, isso, aquilo, não sei o que, já fui dando feedback.
para ele também melhorar o curso para todo mundo, entendeu? Sim. Então, um ganha-ganha aqui para a gente ter melhor aproveitamento de tudo isso, e não custa nada a gente seguir pessoas inspiradoras como esses dois que estão aqui conosco. Muito obrigada. Então, bora lá, tá bom, gente? Muito obrigado, Roberto. Eu posso só finalizar também? Eu queria deixar uma reflexão sobre tecnologia para vocês, tá? A tecnologia, muitas vezes, é usada pela área do marketing para inflar, para atrair investimentos, e esses termos são usados para enganar as pessoas também, tá? Então, em IA, a gente teve muitas ondas anteriores a isso também, e decepções, né, antigas. Então, a gente tem que sempre desenvolver o espírito crítico nosso e dos alunos, tá? E sempre procurar ao máximo analisar os fatos e a realidade, né? Da maneira mais crível possível, porque senão a gente fica sujeito a esse efeito de marketing e a esse fenômeno que acontece, tá bom? Então, e a gente sempre volta para o ser humano, que é o foco principal de tudo. E então, o desenvolvimento do espírito crítico. Eu queria deixar isso como mensagem para vocês, tá? Maravilha, Sunaga, gratidão. Joaquim, muito obrigado. Gostei demais aí do bate-papo. Foi algo bem leve, bem gostoso, e um tema que todos nós precisamos estar atualizados. É um tema que ganhou força em curto espaço de tempo, né? Dia 30 de novembro de 2022 foi lançado aí o ChatGPT, e ninguém me fala de outra coisa que não seja isso. Então, que bom poder aprender um pouquinho por você, junto com vocês. Obrigado pelo presente, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Maravilha. Bora lá, então? E na verdade, né, Marlon, só para fechar, e tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, é que eu acho que o importante é a gente estar atento e apto a aprender e se adaptar sempre, né? Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que se colocar nessa postura. Coisas novas virão, desafios novos virão, e a gente tem que saber como lidar com eles. Fantástico, sei. Marlon, é isso aí. Eu estava vendo no chat, tem gente perguntando da pós-graduação. A gente podia já falar da pós-graduação das nossas pós-graduações no Moonshot, que de repente possa fazer sentido para quem está perguntando ali no chat. Maravilha. Roberta, manda ver o que é que eu... Pode falando aí que eu estou abrindo aqui. A Moonshot Educação, eu imagino que vocês já saibam, a gente foi anunciando ao longo aí do evento, momento 1 de janeiro e fevereiro. A Moonshot tem 3 pós-graduações. Uma está compartilhada aqui, Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Nós temos uma segunda que é focada em anos iniciais, e nós temos uma terceira que é focada para gestão de escolas. Durante essa semana e até domingo, essas pós-graduações, que foram criadas pela Moonshot Educação em parceria com o Centro Integrado e a Disrupta, elas estão em promoção, com um desconto para lá de especial. R$ 99,00 apenas na primeira parcela e 20% de desconto nas demais mensalidades. São pós-graduações que foram pensadas de forma assim, muito criteriosa, para que a experiência do usuário fosse a melhor possível. Se isso fizer sentido para você, até domingo você tem a possibilidade de entrar em uma dessas 3 pós-graduações e fazer um 2023 junto com a Moonshot Educação. Esse é o nosso convite para você. Nós iniciaremos as próximas turmas na semana que vem. No dia 13, nós temos a aula inaugural dessas 3 pós-graduações, e seria muito, mas muito legal ter você junto conosco ao longo desse ano de 2023. Já são dezenas de novos alunos. Se eu fosse você, eu não ficaria fora dessa oportunidade e faria um 2023 junto com a Moonshot Educação. O convite é: embarque nessa nave e vamos junto conosco fazer um ano para lá de especial. E eu acho que é legal a gente falar que para os professores, tanto na pós-aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, até pelo nome, assim como em práticas inovadoras na educação infantil, até pelo nome também, a gente traz, sim, eu vi algum professor falando assim, nossa, eu tenho que começar a entender tecnologia, não sei nem por onde eu começo. A gente tem essa pegada tecnológica,
Marlon, coloca o Instagram da Moonshot aqui, por favor, que o pessoal está pedindo. Então, olha só, a gente tem essa pegada tecnológica, tá? E é uma pós bem diferente, porque é uma pós que, na verdade, ela vai ter várias vozes. Então, mais ou menos esse movimento que a gente tem aqui na Semana Pedagógica, que a gente vai tendo várias pessoas falando sobre um tema, também dessa discussão que a gente teve agora aqui de inteligência artificial, na pós, em todos os módulos, a gente tem um momento assim, um momento de troca de experiência, de conversa, como se a gente estivesse na sala dos professores, como se a gente estivesse falando com vocês. Então, isso traz um enriquecimento muito grande. Além disso, dentro da pós, a gente tem vários professores, e dentro da pós também, a atividade que vocês têm que fazer, porque a pós não tem TCC obrigatório, a pós é totalmente EAD, reconhecida pelo MEC, você faz o TCC se você quiser. Além disso, o que acontece nas pós é que a gente... a atividade de avaliativa é uma aplicação desse conteúdo aprendido dentro da sala de aula. Então, é uma pós que não fica na teoria, que ela vai e ela é aplicada na tua sala de aula. Na semana seguinte que você terminou o módulo, você já pode aplicar e trazer para a gente ter a devolutiva. Além disso, tudo avaliado com rubricas. Então, a gente não está falando de inovação, a gente não está falando de metodologias ativas ou de tecnologia sem usar. A gente está usando tudo isso dentro do curso, tá bom? Cria também, né, Roberto, um grupo de troca, então isso baseado em cohort-based learning, ou seja, uma troca entre os pares. Essa troca ela é muito rica, por quê? Porque o professor, entenda, essa é uma pós-graduação, não é para você acumular conhecimento, é para você sim ter conhecimento, mas principalmente dar utilidade ao conhecimento que você adquire. E aí, quando você adquire conhecimento pela fala, pelas palestras, por toda a dinâmica que a gente construiu ali de transmissão de informação, como a Roberto falou, a atividade que tem que ser feita é provavelmente um plano de aula, ou seja, como você usa aquilo na sua aula. E muitas pessoas, como são professores de sala de aula, aplicam. E aí voltam para o grupo e contam como foi, o que, né, sugestão. Essa troca, essa inteligência coletiva de professores de todo o Brasil, isso aqui que é muito mais rico do que qualquer professor especialista que você pode ter como instrutor. Por quê? Porque você está tendo agora uma comunidade de aprendizagem, onde você vai estar ensinando e aprendendo enquanto ensina e ensinando enquanto aprende, de uma forma muito mais colaborativa, muito mais rica, muito mais atual, eu diria, né? Ou seja, uma forma natural do ser humano aprender para dar utilidade ao que você aprende. Essa pós eu gosto de dizer o seguinte: por que nós temos que ser integrado? Porque nós tivemos vários outros convites, inclusive de grandes universidades, grandes outras universidades, para poder nós colocarmos na nossa pós-graduação. O Centro Integrado nos deu a folha em branco. Ele falou assim: pode fazer desenhar uma pós da forma que vocês gostariam de ser aluno dessa pós. E foi assim que nós construímos. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você. Se você quer olhar para 2023, não importa se você já tem pós-graduação, se você de repente até tem um mestrado, o que eu quero dizer é, se você quer investir na sua carreira para poder aprender práticas, né, aplicáveis, acionáveis, né, ser acompanhado desse processo não só por um time de professores, mas por uma comunidade de alunos, considere entrar no site semanapedagógica.com.br, clica lá em pós e, no mínimo, leia. Leia, eu acho que talvez você será tocado, e se você for tocado, dê um voto de confiança e entre nessa pós. Eu não tenho dúvida nenhuma que, como a gente escuta isso o tempo todo, nossos alunos, é um divisor de água na prática docente, na tua carreira docente. Apenas considere. Não quero te influenciar, eu quero que você simplesmente se comprometa a entrar na página semanapedagógica.com.br, clique em pós, ou se é educação infantil, ou, né, se é um professor, aprendizagem ativa, se é um gestor no MBA de gestão, se não é um gestor ainda, mas pretende se preparar para ser um gestor, é o caminho, sabe? Clica lá e vê se faz sentido para você. Isso eu gostaria que você fizesse, sabe? Vai lá, lê, e se fizer sentido, você dá o próximo passo. Bom, eu acho que é isso mesmo, Tomazinho. E a outra coisa que eu queria falar, depois a gente responde essa pergunta, mas a outra coisa que eu queria falar
é que aqui na Moonshot a gente gosta de cultivar comunidades. Em que sentido? Por exemplo, a gente já tem uma turma da pós que foi formada, a gente tem já 3 turmas rodando numa pós, 2 turmas rodando em cada uma das outras 2, e tem uma que já se formou, mas mesmo assim é um grupo ativo, que é uma comunidade que compartilha práticas, que compartilha dúvidas, inquietações, e isso é uma coisa que enriquece a vida da gente, a gente poder ter esse senso de comunidade, onde a gente partilha, a gente compartilha, e ao mesmo tempo a gente recebe de uma troca sincera e assim gratuita, né? Genuína, é muito bacana. Então, realmente, eu acho que esse é o diferencial. Se vocês quiserem olhar, nos outros dias a gente teve alunos fazendo depoimentos. Amanhã a gente vai ter uma aluna fazendo depoimento também. Hoje acabou que a pessoa que vinha falar aqui, porque a gente queria ouvir deles, né? Mas, enfim, não tem problema, porque tem vários depoimentos, inclusive nas páginas da pós tem os depoimentos, tá bom? Que mais? Tinha perguntado qual seria um curso técnico para professor no meio tecnológico. Não é se você já é professor, se você já tem nível superior, o melhor é você partir para uma especialização mesmo, como as pós da Moonshot, tá? E a gente vai ter essa pegada tecnológica nas pós de aprendizagem ativas e práticas inovadoras. E mesmo na digestão, com foco na gestão, mas também tem a pegada tecnológica, do negócio, da estratégia e tudo mais, tá bom? Perfeito, ó. Semanapedagógica.com.br. Lá em cima no menu está escrito pós-graduação. Clica lá, você vai ter a informação das 3. Se isso fizer sentido, embarque nesse foguete conosco. Meus amigos, estouramos demais o tempo hoje, mas a conversa foi muito boa. Agradecer demais aí, Paulo Tomazinho, Roberta Aquino. Agradecer aos palestrantes da noite, agradecer a você que participou conosco até agora. Espero que isso tenha sido útil para você, que tenha te inspirado de alguma forma. Nossa gratidão e voltaremos amanhã às 19 horas no ao vivo. Mas na página semanapedagógica.com.br o evento continua 24 horas por dia. É só você aproveitar. E se você estiver aproveitando, não esqueça, deixa um like lá para o palestrante que você gostou, faça um comentário. Deixa o seu carinho para ele, tenho certeza que ele vai gostar. E tem um lugar que, dentro do semanapedagógica.com.br, está escrito depoimentos. Deixa o seu depoimento lá, para a gente saber o que você está achando dessa semana, tá bom? A gente espera vocês amanhã, então. Bora na vinheta agora, que eu não vou encerrar sem ela. Tchau, gente. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.